Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e do verso 1. O tema que Deus colocou ao nosso coração, eu quero que você repita comigo, por gentileza. Eu vou dizer a frase e você repete atrás. Tema: o que é seu é seu. Repete, por gentileza. E o diabo não toma. É só ensaio. Alto bom som para o diabo ouvir lá fora. O que é seu é seu. E o diabo não toma. Diz assim a santa e preciosa palavra de Deus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão ou as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Podemos tomar seu assento, dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Há um clima muito gostoso aqui nessa igreja hoje, e é isso que nos alegra, a presença de Deus que pareia no nosso meio. Mas amados e queridos irmãos, preste agora bastante atenção, que toda atenção é pouca. O que Deus tem para falar ao seu coração hoje é sobrenatural. E continue, por favor, com sua Bíblia aberta, que você vai acompanhar comigo algumas coisas extraordinárias nessa noite que Deus vai mostrar ao seu coração. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 12 do verso 1, que Herodes agora estende as suas mãos sobre a igreja do Senhor para os maltratar. Herodes é aquele que dava sentença. Herodes era aquele tipo de pessoa, o que ele tivesse falado, está falado. E a Bíblia vem nos dizendo que agora estava nas mãos de Herodes, Tiago e Pedro. Pois bem, no verso 2, você vai ver que logo Tiago foi morto pelas mãos de Herodes. E depois agora Pedro é guardado por Herodes, para que quando passasse a festa dos asmos, ele seria morto. Escute e preste bastante atenção. O que significa o asmo? Seria uma festa em comemoração à libertação do povo de Deus da escravidão da mão de Faraó. A Bíblia nos diz que era comemorável esta data, e haja visto que teria que passar esta data para que Pedro logo fosse morto. A Bíblia nos diz no verso 4 que ele agora é trancado. Pedro é agora esquecido na prisão, e junto com Pedro tinha mais ou menos 16 soldados guardando ele, para que ele não saísse, para que ele não fugisse daquela prisão. A Bíblia agora vem nos dizendo que Pedro agora está esperando só passar esta data para que ele fosse morto. Herodes estava só esperando passar este momento para que o pescoço de Pedro fosse cortado. Mas Herodes esqueceu de uma coisa, que naquele dia era um ato profético que Deus estaria para realizar na vida de Pedro. A gente falou aqui que asmo significa a libertação do povo de Israel, e exatamente neste mesmo dia a Bíblia vem nos dizendo, queridos, que agora o anjo do Senhor estava e apareceu para o mesmo Pedro. Pedro é agora posto em constante humilhação. O porquê? Pedro foi preso, e quem é preso, nós sabemos,
que é tirado alguns valores seus. Quem é preso é tirado a sua capa, é tirado a sua capa. Quem é preso é tirado também o seu anel. Quem é preso é tirado também os seus sapatos. Quem é preso é tirado as suas roupas. Mas não fique expectativa que eu não vou tirar a roupa aqui. Pois bem, quem é preso é tirado tudo seu, o seu cinto, as suas calças, e ele fica nu, sem nada. Agora a Bíblia diz que Herodes pega Pedro e mantém no cárcere. Cárcere é esse que lá dentro ele fica com expectativas. Expectativa é essa de ser morto, porque o seu companheiro já foi morto. Agora seria a vez dele, logicamente. Imagine agora a aflição que Pedro passou, as horas contadas para que ele fosse morto. Mas Herodes, ele não contaria naquele momento que naquele dia era chamado dia de libertação. O dia de libertação seria naquele momento. O que significa, asma, pastor? Significa a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O dia que ele foi e nos libertou para nos fazer livres. A Bíblia agora vai dizendo, queridos, que o anjo do Senhor aparece. Existia soldados com a lamparina acesa. Escute isso aqui é interessante. Essa lamparina clareava o ambiente. A Bíblia diz que de repente o anjo do Senhor apareceu e disse para Pedro: Pedro, levanta-te. Aquilo que prendia a Pedro se partiu. Verso 7. Aquilo que prendia Pedro se quebrou. Aquilo que prendia Pedro se acabou. Mas o interessante disso é que existia soldados guardando mesmo. Escute isso aqui. Em meio aos soldados, a Bíblia diz que o anjo do Senhor manda Pedro levantar. E quando ele levanta, a Bíblia diz, querido, que o anjo do Senhor faz algo sobrenatural. Você sabe aquilo que foi roubado? Você sabe aquilo que foi tirado? Você sabe aquilo que foi tirado de Pedro? O seu anel, a sua capa, as suas sandálias. A Bíblia diz que este mesmo anjo Pedro, levanta-te. Pedro, eu cheguei hoje foi para trazer esperança para você, Pedro. Foi que Herodes tomou de você, Pedro. Foi a capa. Ela está aqui, meu filho. Foi que Herodes tomou de você, Pedro. Foi o anel. Também ele está aqui, meu filho. E foi o que ele tomou? Foi as sandálias. Também ele está aqui, meu filho. Sabe que Deus está querendo falar para você, meu filho? Foi o que o diabo tomou de você, pensando que ia te humilhar e acabar com a tua história e acabar com a tua vida. Eu já quero te deixar uma notícia diante dos céus. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai passar sem nenhum arranhão.
Bíblia diz que os soldados não estavam dormindo. A Bíblia diz que os soldados estavam atentos, leia para não se perder. A Bíblia diz que os soldados estavam atentos e a luminária da lamparina acendia e guardava. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus chegou, e quando Ele chega, sai diabo, demônio. Sabe por quê? O meu Deus chega para solucionar o nosso problema. Parece que eu vejo Pedro triste, parece que eu vejo Pedro desanimado, parece que eu vejo Pedro sem esperança. Mas quando Deus chega, sempre alguma coisa acontece. É por isso que eu amo este Deus. Quando o anjo chega, os soldados estavam atentos. Mas a Bíblia diz que ele, quando o anjo chegou, parece que eu vejo eles perdendo a visão. Sabe o que Deus vai falar? Está falando para você nessa noite. Os teus inimigos vão perder você de visão. Os teus inimigos não vai mais te ver. Sabe por quê? O próprio Deus chegou hoje para deixar ele cego. Porque Ele te guarda em meio cárcere. Ele te guarda em meio cárcere. Vai perder visão. Vai perder visão. Os teus inimigos não vão entender nada. Ele estava na minha mão. Parecia que eu ia destruir ele. Parecia que eu ia matar ele. Parecia que eu ia acabar com os sonhos dele. Parecia que eu ia acabar com os projetos dela. Parecia que eu ia acabar com a vida dele. Parecia que eu ia acabar com a vida dela. Mas eu não entendi como ele escapou das minhas mãos. Mas eu tenho uma resposta, meu filho. Porque operando, meu Deus. Quem pode pedir, meu filho? Quem pode pedir? Se Deus abata, cachorro de pai. Falou, tá falado. Falou, tá falado. A Bíblia diz que a igreja não parava de orar. A igreja não parava de interceder. A igreja fazia continuamente oração. A igreja estava de joelhos orando pela vida dos servos de Deus. Sabe por que não te mata? Sabe por que não te fere? Sabe por que não acaba com a sua vida? Porque tem alguém intercedendo por você. Você nem sabe quem é, mas tem uma mulher, tem um homem intercedendo por sua vida. Você nem sabe quem é, mas tem pessoas intercedendo por você, dizendo: papai, toma a vida dele, papai, toma a vida dela, papai. O Espírito de Deus, ele quando ouve isso, ele desce sempre para socorrer os filhos teus. É por isso que o inimigo não consegue acabar com a tua história. O inimigo não consegue acabar com a tua vida. Porque tem alguém orando por você, mulher. Tem alguém, homem, orando por você. Herodes ficou decepcionado. Herodes ficou confundido. Porque tudo que ele queria era exterminar com Pedro. Mas Pedro, isso aqui é lindo demais. Você vai ver no verso 9, Pedro dizendo assim: e saindo a seguir, e não sabia que era real. Quando ele sai da prisão, o negócio era tão extraordinário, o negócio era tão sobrenatural, que ele ficou assim, ó, mas não deixa. Como é que pode? 16 quase soldados guardando a prisão, alguns perto de mim, e eu estou aqui fora. Está assim ou não está? Escute isso aqui. E estava sendo feito pelo
pelo anjo, mas cuidava que havia alguma. Calma, Jesus aqui, se prepare para você dar glória a Deus. Quando o anjo devolve tudo a ele, quando o anjo dá as suas vestes, a sua capa, as suas sandálias, e o anjo trava nele aqui, ele virou um homem sobrenatural. É para essa glória ser mais forte. Você sabe quem estava sendo humilhado? Você sabe quem estava pronto para ser morto? Você sabe que estava ao fio da espada, a sua história ia acabar. Ele viu o seu companheiro sendo morto, e de repente o anjo de Deus aparece e tranca-se a ele, e caminhando de braços dados, parece que eu vejo, ele se transforma em algo sobrenatural. A Bíblia vai dizendo que o anjo caminhava por dentro da prisão e pela cidade. Quando ele chega no caminho, ele cuidou-se pensando que era uma visão, que aquilo não estava existindo, que aquilo não era real, que aquilo foi algo sobrenatural. Quando ele viu, ele já lá fora, sabe o que ele fala? Verso 11. E Pedro, tomando ou tornando-se assim, escute, e Pedro tornando-se, escute isso aqui, irmão, para você dar glória. E Pedro tornando-se assim, porque Pedro tornando-se assim, porque Pedro, ele não estava caminhando na terra, meu filho. Pedro estava caminhando com Jesus pelos ares. Ele estava caminhando com Jesus. Pastor, eu não entendi. Você vai entender agora. Todo o tempo você estava só. Todo o tempo, minha querida, você estava chorosa no canto, cabisbaixa, triste, abatida, sem esperança. O meu Deus está mandando um anjo hoje. Da parte dele é profético isso, meu filho. Que acredita da glória, para dizer e pegar nas tuas mãos e dizer: meu filho, venha viver o sobrenatural. Eu vou te mostrar o sobrenatural. Os seus inimigos não vão te alcançar, porque eu sou teu Deus. Quem caminha pelos céus, está caminhando com Jesus. Os inimigos não alcançam, os inimigos até tentam, querido, olha, a pegar sua perna. Os seus inimigos tentam pegar suas vestes. O seu inimigo tenta pegar o seu anel, mas ele não consegue, porque quem está contigo é mais forte. Quem está contigo é mais forte. Escute, depois que ele está alegre, cantando, adorando pelo caminho, porque ele foi liberto sobrenaturalmente, uma coisa espetacular. Tudo foi devolvido a ele. Tudo aquilo que ele perdeu foi devolvido a ele. E ele chega em direção à sua casa. Quando ele chega lá na casa de Maria, mãe de João, ele bate a porta. Sou eu. Veio uma menina chamada Ruth. A Bíblia diz que ela vem saltando de alegria. É Pedro. Eu vou falar para ela. Escute isso aqui. Quando ela chega para falar ao povo, sabe como o povo estava? Esse Deus
Deus é maravilhoso. A Bíblia nos diz, querido, que o povo estava em constante oração. Verso 12. O povo estava em oração. A zoada da oração se ouvia do lado de fora. Senhor, toma o Pedro. Senhor, livra o Pedro. Senhor, faz algo sobrenatural na vida do Pedro. Senhor, tu tem um poder sobre ele. Senhor, manifesta. E Pedro está. Já foi ouvida, eu estou aqui. Já foi ouvida, eu estou aqui. Escute isso aqui. A Bíblia diz que quando ela abre a porta, quando reconhece a voz de Pedro, ela abre a porta. Você sabe, os irmãos que estavam decepcionados, os irmãos que estavam tristes, os irmãos que estavam cabisbaixos, os irmãos que estavam, Rogério, em oração, porque não aguentava mais, os seus irmãos presos. A Bíblia diz que houve constante alegria no ambiente. O ambiente já não foi mais o mesmo. O ambiente já não foi. Por quê, pastor? Porque a oração foi ouvida. Mulher, assim diz o Senhor para ti. Alabra, canta, fai, rebiachou, defai. Tô eu escutando a tua oração. Abaia, condererra, subriande, fai. Alaia, chondererra, supria. Alabiande, canto e da vai a súplia. Eu vou responder não da tua maneira, mas da minha maneira, diz o Senhor dos exércitos. A lábia cande é a súplia. Quanto tempo tu tem clamado, a laia subriande fai, mas eu, o Senhor, já me deconde fai a lábia súplia. Já estou com os meus ouvidos atentos. A lábia deconde fai, a oração feita neste lugar, e diz assim: a vai deconde fai, se prepara, porque está chegando e não vai demorar. Sabá, rabá, labá, lebe, conde, assur, devai, alabá, xané, assubri, andalai. Pega. A sua oração foi ouvida. Jesus, ele não pode mentir quando ele diz: clama-me, responder-te-ei. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não viu. Jesus não pode mentir quando ele deixou escrito em Jeremias capítulo 33, verso 3: clama-me, eu vou te responder. Jesus não pode mentir, igreja. Confia no Senhor, confia nas suas promessas, confia nas suas promessas. Vai chegar a hora que este choro vai ser cessado. Vai chegar a hora
que a tua bênção vai estar nas tuas mãos. O mesmo anjo que abriu o baú aonde foi guardados os objetos de Pedro, esse mesmo anjo vai resgatar os valores perdidos. Se coloca de pé para adorar, se coloca de pé para adorar. Ele vai chegar aí, ele vai chegar aí, ele vai chegar aqui, ele vai chegar aí. Pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje, que os valores o Senhor Jesus vai te devolver. Pode ser hoje, pode ser hoje, que aquilo que você perdeu, que aquilo foi roubado, o Senhor pode te devolver. Pega, 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 pega. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, então restitui, restitui. Pega, 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 Deus de volta. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Restitui, Senhor. Restitui, Senhor. Restituindo. Os planos que foram. Adore o Senhor, adore, adore. O que era festa e agora. Fica bonito de novo quando Deus devolve. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, então erga o clamor, então levanta a tua voz e diga pra ele: Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, que o diabo não vai entender nada. O diabo não vai entender nada. O diabo não vai entender nada. O porquê, pastor, o diabo não vai entender. O porquê, pastor? Porque ele chegou. O Aivé chegou. O leão da tribo de Judá chegou. O Micasse de Queiro chegou. E quando ele chega, meu filho, o ambiente não é mais o mesmo. Dá lugar a Deus, dá lugar. Aí, calabaçada. os tempos que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Quem é porque o poder suscitar, restitui, para-me, chame o Senhor. Olha os sonhos sendo devolvidos. Olha as línguas estranhas sendo devolvidas.
sendo devolvido. Lava-me, Senhor. Olha o dom de adorar sendo devolvido. Olha o dom de cura sendo devolvido. Olha o dom de milagre sendo devolvido. Oh! Restitui. Restitui. Oh, Rabaxanda, Rabiandarai, Oribiandarai, Restitui. Oribiandarai, Oribiandarai,